Vamos lá então, amores, sem medo de ser feliz. Espero que vocês gostem. Gente, antes de mais nada, eu sempre falo, se organiza no espaço, isso é muito importante, tá bom? Então se organiza. Se tu estiver deitado, tiver, enfim, sabe, jogado, você não vai aprender, não vai. Então, cara, você tem foco, organiza lá bonitinho o notebook, pega o caderno, ou se tá na televisão, organiza um espaço de estudo para nós estudarmos, tá bom? Ninguém estuda largado. Tudo bem? Galera, quando a gente discute a ditadura militar no Brasil, isso é um ponto muito importante, principalmente para vocês, quando tomar aquela questão e ter o assunto ditadura, entender também o contexto político da época. E para além de entender apenas o contexto político da época, é muito importante também entender o contexto mundial. A ditadura no Brasil, ela vai acontecer de 1964 a 1985. E é muito importante pensar que este período da ditadura acontece num período muito conturbado da história mundial. A ditadura militar do Brasil vai acontecer num período de Guerra Fria. E isso é importante, principalmente nas análises geopolíticas, ter essa compreensão. O mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, acabou sendo dividido em dois. Acabou sendo polarizado, acabou sendo bipolarizado. Inclusive, o mundo, durante a ditadura militar aqui no Brasil, ficou conhecido como mundo bipolar ou Guerra Fria, onde de um lado você tinha a representação capitalista, puxando o bonde os Estados Unidos da América, e do outro lado da polarização, você tinha a União Soviética, puxando o socialismo. E por que isso é muito importante pensar e muito importante se discutir? Pois as ditaduras militares que aconteceram, sobretudo na América do Sul, ou como a história coloca, as ditaduras do Cone Sul, todas as ditaduras tinham como inimigo comum o comunismo. Então se criou este inimigo comum, este medo dos países porventura virarem comunistas e via financiamento dos Estados Unidos, principalmente resultado da Operação Condor, os países da América do Sul, os países do Cone Sul, organizaram e desenvolveram a sua ditadura. Tanto que neste mesmo período que eu menciono a vocês, a gente vai ter ditadura na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai. Vejam, a maior parte dos países da América do Sul estavam sobre ditaduras. E aí você precisa de criar um inimigo comum, ou seja, criar algum elemento para justificar o porquê você coloca os militares no poder. E essa justificativa está muito relacionado, olha como é muito importante, está muito relacionado com a Guerra Fria. Olha só que louco. Por quê? Se você tem uma disputa bipolar, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, você tem uma disputa entre os capitalistas e os socialistas. Então se tinha essa narrativa no Cone Sul para financiar as ditaduras. Você quer ver como é muito interessante? Se a gente pega os períodos históricos e esse financiamento dos Estados Unidos tem uma lógica muito comum. Em 1959 aconteceu numa ilha bonitinho lá nas Antilhas, uma revolução, a Revolução Cubana, que foi a criação do primeiro Estado socialista da América Latina. E aí é claro que os Estados Unidos ficaram muito preocupados, pois já pensou no quintal da casa deles um país socialista? Pois é. E eu faço questão, gente, isso vocês têm que ter esse claro. A ditadura que aconteceu no Brasil está dentro deste contexto global. Não tem como você tirar o contexto de Guerra Fria, que vai até 1991, 92, da ditadura militar aqui no Brasil. Muito bem, isso aqui é muito, muito importante, gente. É só vocês imaginarem tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética como uma lula, um polvo, sabe, colocando seus tentáculos em tudo que é espaço e ampliando a sua capacidade de influência. Muito bem. Gente, com esse contexto apresentado para vocês, com essa narrativa histórica apresentada para vocês, a gente chega na ditadura militar aqui no Brasil.
Aliás, grandes mestres, ditadura, ela parte por si só por uma supressão de direitos políticos, tá bom? Ela tira. E no caso do Brasil, a supressão de direitos políticos fora muito escancarada pelos atos institucionais. Os atos institucionais, de nada, antes de tudo, ou enfim, eles eram elementos que davam poder legal para os militares, por exemplo, perseguirem. Os atos institucionais davam poderes legais para extinguir partidos. Os atos institucionais davam poderes legais para, por exemplo, criar-se leis como a Lei de Segurança Nacional, que perseguia qualquer opositor ao regime. Vejam, por que esses atos institucionais são tão importantes? Porque você legaliza aquilo que, porventura, em outra constituição, seria criminoso. Você legaliza. Por exemplo, os atos institucionais, eles estruturam, eles legalizam um DOI-CODE, por exemplo. Se você fizer uma análise e fizer uma comparação ato institucional versus Declaração Universal dos Direitos Humanos, os atos institucionais pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos e rasga. E aí, ao contestar, imagina você enquanto cidadão brasileiro sendo perseguido, você vai contestar o governo. O governo, por sua vez, via atos institucionais, lhe apresenta e diz, olha, mas o que eu estou fazendo é legal. Olha que louco. Aí você deve pensar, mas é legal sobre qual pressuposto? Sobre o que eu decidir. Lembrando que durante a ditadura, todas as eleições, e coloquem aspas aí nas eleições, elas eram indiretas. Elas eram indicadas pelo colégio eleitoral. Haja visto que durante a ditadura houve a extinção dos partidos políticos. Apenas 2 partidos políticos protagonizavam essa estrutura que vos apresenta, que era a Aliança Renovadora Nacional, Arena, o partido de situação, o partido da própria ditadura, e o MDB. Olha só, quando você começa a analisar o MDB, era uma própria oposição consentida, tá? Não era uma oposição ferrenha, não. Percebam? E aí, importantíssimo, porque eu já vou vendo a leitura, já vou vendo os comentários que vocês estão fazendo no chat. Gente, a perseguição ao comunismo era a criação, isso é muito importante, a criação de um inimigo comum, pois, isso é importante, o comunismo nunca chegou perto de se tornar efetivo aqui no Brasil, nunca. Entretanto, dado o contexto político que nós vivíamos, se criou este imaginário para propor, para golpear, para instituir a ditadura aqui no Brasil. Aliás, aqui eu quero fazer outro comentário. É tão louco que este medo do comunismo, que muitos governos sempre utilizaram para justificar alguns avanços, não é algo exclusivo da ditadura. É só analisar, por exemplo, durante o governo de Vargas, quando se criou, via Plano Corre, e aí toda uma articulação do governo, o medo do comunismo era um plano de se trazer uma revolução comunista no Brasil, e aí a partir disso, Getúlio Vargas traz o contexto da ditadura varguista. Veja, então você cria um inimigo comum, e por esta criação de inimigo comum, você tem a supressão de direitos políticos. É claro, amores, que a gente tem que considerar que essa supressão de direitos políticos vai ser pautada por perseguições. Essa fotografia que está ao lado, uma fotografia inclusive muito famosa, utilizada em tudo que é artigo, em livros, em tal, quando vai retratar a ditadura, é uma das manifestações que aconteceram na UERJ. Então aqui é um estudante sendo perseguido pela ditadura. Muito bem, eu fiz questão aqui de trazer neste quarto ponto o milagre econômico. Gente, aqui é algo muito interessante. O milagre econômico, ele vai começar de maneira muito tímida no governo de Costa e Silva, mas vai se tornar um grande protagonista da política brasileira no governo de Garratso Médici.
O milagre econômico fora um momento, principalmente que acontece no fim da década de 60 e início de 70, de grande crescimento econômico do Brasil. Vejam, gente, crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento social. Isso tem que ficar muito claro. Crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento social. A gente pode pegar como um exemplo aí, é meio carne de vaca, mas sempre muito bem pontuada a China. Tá bom? Vejamos, durante o milagre econômico, o Brasil ele teve uma grande expoência, sobretudo em infraestrutura. Você deve estar pensando, ora, mas da onde veio isso? No governo já de Castelo Branco, houve um rescalonar da dívida brasileira. Só para a gente entender um pouquinho o contexto, antes da ditadura militar, nós tivemos uma sequência de 3 governos. Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, os 3 que antecederam. E é muito importante pensar que o desenvolvimento econômico, sobretudo de JK, também foi um desenvolvimento econômico por meio de contração de empréstimos. Ou vocês acham mesmo que a construção de Brasília, a transferência da capital, a chegada dessas grandes multinacionais simplesmente se deu com o capital meramente instituído do café? Claro que não, pois o capital do café foi utilizado no governo de Vargas. Este desenvolvimento de JK também traz por meio de empréstimos. Para que, olha só, principalmente o FMI escalonasse a dívida do Brasil, amores, escalonar é você. Sabe quando você está com a fatura do seu cartão de crédito e você paga o mínimo da fatura do cartão de crédito? Pois é. Isso é escalonar a dívida. Você não quita, mas você vai empurrando a dívida para frente. Vejamos, nesse escalonar da dívida, o FMI deu mais capital para o Brasil. É claro que este FMI dando mais capital para o Brasil, é claro que este dinheiro entrando, você tinha às custas a necessidade de valorizar mais ainda as empresas estrangeiras que aqui se instalavam. E com isso nós temos o milagre econômico. Milagre econômico porque o Brasil, dentro deste período, ele vai emergir a 10ª economia mundial. Para um país que outrora era meramente agrário exportador, de repente ser isso tudo, pois é, ele vai ser isso tudo por meio dessa contração de empréstimos e de fato é um grande milagre, porque o Brasil, dentro dessa ótica, tem investimentos em infraestrutura muito grande. Nós vamos ter uma ponte Rio-Niterói, nós vamos ter uma usina de Itaipu, nós vamos ter uma Transamazônica, embora não termine, mas você tem projetos de colonização do território amazônico, tudo organizado por este milagre econômico. Para vocês terem ideia, o que acontece? Entrou muito capital no Brasil e este milagre econômico ele só vai estourar na década de 80 com todos os contextos inflacionários pelo qual nós conhecemos. Eu sempre gosto de usar um exemplo que é batata e vocês irão entender. Imagina só, você tá duraço, você tá sem grana nenhuma. Você chega no banco e fala assim, ô amigo, você pode me emprestar R$1 milhão? Olha só, o banco vira para você e fala, tudo bem, vou lhe emprestar R$1 milhão. Que é esse ponto vai ser muito importante. Por quê? Ele vai te dar 1 milhão. Aquela primeira semana, cara, você vai viver como um rei. Não vai? R$1 milhão, caraca, velho, tu vai viver como um rei. Só que no final do mês vai começar a chegar a fatura para você pagar aquele empréstimo. E você não tem este dinheiro. O que vai acontecer? Você vai entrar numa dívida louca. A fatura do milagre econômico estoura na década de 80. Aliás, a gente até hoje continua pagando esta fatura. Outra característica muito importante da ditadura militar é o ufanismo. O ufanismo, aquela ideia de trazer a nação, de você valorizar os símbolos nacionais, de amar o Brasil sobre qualquer coisa. E aí é louco pensar que a ditadura utilizou principalmente o esporte da massa, o futebol, o ópio do povo, né? Na verdade, uma referência ao que Marx tinha dito, houve a adaptação aos moldes brasileiros quando se coloca o futebol e o ópio do povo. Mas é interessante pensar que na década de 70, quando o Brasil conquista o tricampeonato, a própria ditadura, o próprio Médici, se aproveita deste símbolo do futebol para tentar justificar a necessidade de se amar o Brasil. É louco pensar que esse discurso fanista sobre o time de futebol
até hoje se trabalha, não é? A gente fala, peraí, cara, tu tem que torcer para a seleção de futebol brasileira, você é brasileiro, você ama a sua nação. Não, cara, eu amo a minha nação, não amo a seleção de futebol. Mas se houve esta fusão entre governo e futebol. Por isso que é muito louco quando a gente fala, futebol e política não se discute. Olha, amigo, se discute muito, beleza? Bom, gente, dito isto, vamos fazer a correção da questão clássica da banca avaliadora do concurso PMPR. Vamos lá, então? Olha só. O golpe. Agora eu vou deixar ele grandão, claro, né? Eu preciso que vocês acompanhem a leitura para ficar bem bonito. Então, prestem bem atenção aqui. O golpe civil-militar de 1964. Aliás, isso é interessante que quando sempre nas construções narrativas se coloca, né? Golpe civil-militar. Ora, teve civil envolvido durante o golpe? Sim, teve civil, principalmente a mídia e grandes empresas. Por exemplo, as próprias multinacionais que se instalaram aqui no Brasil durante o governo de JK financiou a chegada da ditadura, pois qual era o medo das multinacionais? Que os operários, a partir do momento que tivessem a consciência de classe, também pudessem cobrar mais melhorias no seu regime de trabalho. A própria mídia também, sabendo desses investimentos que o governo os daria, também financiou. Lembrando, gente, que a televisão brasileira ela é uma concessão pública. Bom, se eu quero continuar o poder, eu vou financiar aqueles que estão no poder. Por isso que é um golpe civil-militar. O golpe civil-militar de 64 no Brasil provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente desde 1946. Sim, importante, vamos analisar aqui o contexto. Por que 1946? Porque, gente, de 1937 a 1945, o Brasil vivia uma outra ditadura, que era a ditadura varguista. Então nós tivemos um leve suspiro de democracia, que vai durar de 46 a 64. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional em eleições indiretas e sem a participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime para a garantia da governabilidade deu-se por meio da decretação dos atos institucionais, mais de 17 atos institucionais. E normalmente a gente apenas lembra o ato institucional número 5. A respeito desse processo histórico, que durou 21 anos, 64 a 1985, assinale a alternativa incorreta. Gente, aqui é muito importante, eu particularmente, sempre quando aparece incorreto, eu acabo me embananando todo, porque a gente tem um hábito tão louco, sempre de procurar a correta, que às vezes fica mais difícil. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura da A. A ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos. Sim, verdadeiro, extinguiu os partidos e cancelou seus respectivos registros através do ato institucional número 2 de 65. Perfeito, esta é uma verdade. Inclusive, ele extinguiu os partidos políticos e se estabeleceu durante toda a ditadura o bipartidarismo. Aliás, o bipartidarismo só começa a ser revisto no final do governo Figueiredo, a partir do momento que ele já traz a lei de anistia, e sim, a partir da lei de anistia, outros partidos também começam a emergir já em 1978, 79. Então esta A está correta. Vamos para a B. A ditadura civil-militar realizou escassos investimentos, tanto em obras de infraestrutura rodoviária quanto em sistemas de comunicação. Vejamos, gente, a ditadura realizou escassos, pelo contrário, inclusive o milagre econômico derruba esta questão. Olha só, é a questão incorreta. O milagre econômico, embora fora feito por meio de contração de empréstimos, ele sim só foi possível porque você tinha grandes investimentos em obras de infraestrutura, o próprio sistema de comunicação, a TV em cores, a expansão via
Por exemplo, a Assessoria Especial de Relações Públicas, a AERP, que organizava toda a propaganda dos militares. E aí a B, ela coloca, realizou escassos, portanto, a questão incorreta é a B, o que a pergunta pede é a incorreta, então é a B de boa. Eu observo aqui que a galera tá mandando ver, mas vamos entender porque não pode ser a C, a D, tampouco a E. As graves violações de direitos humanos, sobretudo a aplicação de tortura, as detenções ilegais e o desaparecimento de opositores, foram práticas sistemáticas durante grande parte desse período histórico. Aliás, isto é a construção, é um elemento jurídico e base pelo qual a ditadura se apareceu. O mundo só tomou proporção basicamente do que acontecia aqui no Brasil, quando a ditadura tentou criar um cenário para a morte de Vladimir Zog, falando que ele havia se suicidado, e é muito louco que aquela fotografia, a própria fotografia mostra ele preso numa janela que a própria altura dele não daria para ser enforcado. Mas vamos lá, isso é uma construção que se efetiva. É correto, mas a pergunta procura incorreta. Vamos ver a D. Pelo AI-5 de 68, ou ainda no governo de Costa e Silva, aliás, o governo de Costa e Silva representa a linha dura da ditadura, tal como Costa e Silva, tal como Médici. O regime militar suspendeu, entre outras, as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. Aliás, aqui foi uma grande. Ele se colocou o ato institucional número 5 exatamente para virar, sobretudo para os funcionários públicos, e falar: caso nós sonhamos ou pensamos em alguma conspiração ou em alguma oposição, tu perde o seu cargo. E isso vale inclusive para os juízes, bem como do exercício em função por prazo certo. Aliás, o ato institucional número 5 traz uma grande centralidade no poder executivo. Quem comanda agora é aquele pequeno grupo de militares. Ou seja, hoje, quando nós discutimos, sim, a independência de uma força em relação à outra, do judiciário, do legislativo, do executivo, aqui no ato institucional número 5, o executivo manda em tudo. A Lei 6.683 de 79 concedeu anistia política a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexos com estes, no período compreendido entre 61 e 79. Aqui é a lei de anistia que vai acontecer no governo de Figueiredo, inclusive, é uma lei que há de se discutir muito, porque do mesmo modo que se perdoou ou os opositores puderam votar, essa lei também perdoou os torturadores. E isso é algo muito triste, pois, diferente das outras ditaduras que aconteceram no Cone Sul, onde os torturadores foram julgados, foram presos, aqui no Brasil, todo mundo ficou de boas, beleza? Então essa é a B, beleza, galera? Show!